Pessoal, vamos começar então, para a gente respeitar o horário. Marcos, passar a bola aí para você, tá? Vamos começar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, todos os produtores do sistema CPR, consultores, cooperativas, parceiros e todo mundo que está assistindo, tirando um tempinho para ficar aqui com a gente. Queria dar boas-vindas a todos ao workshop da Fazenda Nota 10. Meu nome é Marcos Couto, sou supervisor técnico da equipe técnica da CCPR, que busca solução nutricional para todos os cooperados, e gostaria de agradecer muito o convite de ser o moderador feito aí pela Central de Desenvolvimento dos Produtores. Hoje, a gente vai falar da utilização de indicadores para tomada de decisão nas fazendas. A gente sabe que a gestão eficiente de uma fazenda leiteira só é alcançada por meio de indicadores e que funcionam como excelentes ferramentas de gestão para garantir a assertividade das decisões. Tem uma frase muito legal de um professor que fala que não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende e que não há sucesso no que se gerencia. Ou seja, sem número a gente não é nada. A gente é só mais uma pessoa com opinião. Eu queria convidar todo mundo para assistir o nosso vídeo institucional do programa Tudo nos Conformes. Ô, Lucas, o áudio não tá saindo. Tá saindo aí para vocês, pessoal? Não, não tá saindo. Tá saindo, não. Só um minutinho, pessoal, que o Lucas vai colocar de novo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ainda não tá saindo, Lucas. Ô, Marcos, pode dar sequência, a gente passa no final, não tem problema não. Tá bom, ótimo. Eu queria agradecer imensamente aí a presença do Gustavo, que aceitou nosso convite. Gustavo é produtor rural da Fazenda Laranjal, de Brumadinho, assistido pela gente da equipe técnica de solução nutricional, assistido também pela Educampo, pelo Francismar, também utiliza todos os subsídios, né, que as cooperativas dão para a equipe técnica, um produtor que fica muito engajado na atividade, começou recentemente, né, Gustavo? Começou um processo de sucessão um pouco turbulenta, você vai explicar para a gente se apresentar, e abraçou a atividade, não tinha muito contato, adorou a atividade e hoje é um gestor em tanto de fazenda aí. Queria agradecer também o Francismar, técnico do campo, parceiro nosso, e que dá assistência na fazenda também, ajudando a gente no levantamento de indicadores e tomada de decisão. Gustavo, Francismar, se quiserem se apresentar um pouco. Quer começar, Ismar, ou eu começo aqui? Pode começar aí, Gustavo. Meu nome é Gustavo Abijaldi, né? Eu sou fazendeiro, né? Mas hoje em dia a gente assumiu a fazenda aí há dois anos e pouco, mais ou menos, num momento crítico. Mas assumimos de coração e engajados a fazer um retorno, a tornar aquilo uma atividade empresarial, né? Era uma atividade familiar, onde que meu pai tratava de uma forma nas suas horas vagas, e nós passamos a tratar como uma forma, como uma empresa. Eu sou engenheiro, sou pós-graduado em gestão de negócio. Complementando o Marcos aí, o Peter Drucker, né, que é uma cabeça da administração moderna, ele fala o seguinte, que o que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. E esse é um dos princípios que a gente utiliza na fazenda.
Então é isso. Passar a bola para o Francismar aí se apresentar. E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso aí. Não, tranquilo. Meu nome é Francismar, sou médico veterinário, sou consultor do Educampo há 7 anos, 7 meses em parceria com a CCPR. Formei em Viçosa, sou mestre em nutrição e produção de ruminante e fazer um bate-papo aí hoje, né, Marcos? Isso aí. Eu queria avisar todo mundo que está assistindo que podem enviar as perguntas, né, para os convidados, podem utilizar o chat e que a gente vai respondendo elas durante o nosso bate-papo. Caso alguma pergunta não seja respondida, podem ficar despreocupados, que a gente responde depois, às vezes por falta de tempo mesmo, a conversa prolonga um pouco e para não atrasar muito todo mundo aí, depois a gente manda as respostas. Eu peço todo mundo também para manter a câmera e o microfone desligado, por favor. A gente sabe que às vezes muitas pessoas não estão com uma internet muito estável, dá uma oscilação. Então, deixar somente eu, o Francismar e o Gustavo com o microfone e as câmeras abertas, por favor. Gustavo, quando a gente pensa em indicador e coleta de dados, você é um cara que gosta muito de gestão e que saiu de uma outra atividade e caiu assim de paraquedas na atividade leiteira, né? A gente sabe que todo setor tem suas particularidades, individualidades, como você disse, você é engenheiro, tem outras atividades além da fazenda. Qual que foi o primeiro desafio seu, tirando um pouco do choque de gestão, né? Se você me permitir contar um pouquinho da história da fazenda e depois você vai me complementando. Gustavo é um cara da cidade, né, Gustavo? De Belo Horizonte, como ele disse, engenheiro. A propriedade dele fica em Brumadinho e ele teve uma sucessão um pouco traumática, né, Gustavo? Da forma que você não gostaria que fosse feito. O pai do Gustavo faleceu na época da pandemia e o Gustavo era atividade do pai, não era do Gustavo. Então, o pai dele que se inteirava das atividades da fazenda, dos números da fazenda, de tudo da fazenda. Mas de uma forma um pouco mais amadora, né, Gustavo? Assim, era bem um hobby mesmo do que uma atividade empresarial em si. Quando o Gustavo assumiu, teve também, assistido por outros técnicos, né? Na verdade, por outro técnico, um técnico só, para tornar essa sucessão um pouco mais traumática. O Gustavo acompanhou apenas uma visita desse outro técnico na fazenda, e infelizmente esse outro técnico também faleceu, junto com todos os dados levantados e tudo. Então, assim, o Gustavo caiu a fazenda no colo do Gustavo, sem ele saber nada de fazenda, sem saber nada de número, nada de vaca, né, principalmente, e ele foi obrigado a procurar meios, né, para conseguir entender a atividade, buscar parceiros via CCPR, né? O Gustavo é cooperado da cooperativa da Grande BH, procurou a cooperativa, que veio até a CCPR, trouxe o Silvio da reprodução na época, né, Gustavo? A Márcia na qualidade do leite, eu na parte de solução nutricional, de nutrição, o Francismar na parte de gestão. Então, o Gustavo teve esse primeiro choque, principalmente por conta de cultura. A gente sabe que quando vem uma pessoa da cidade para dentro da fazenda, principalmente com os colaboradores, tem esse primeiro choque. Voltando então à pergunta, né? Quando a gente precisa tornar a atividade que era um hobby para uma atividade empresarial, uma empresa rural mesmo, a gente precisa de indicadores, de dados confiáveis, de rotina e dedicação da fazenda. Nesse primeiro contato, Gustavo, que você teve, eu queria saber quais que foram os desafios encontrados para criar essa cultura de coleta de dados. Esse primeiro choque, a gente sabe que toda mudança gera um choque, né? Gera uma negação no início, mas como que você conseguiu contornar isso e fazer isso ser um objetivo da fazenda? Você explicou muito bem aí, Marcos, o que aconteceu nesse momento, né? Foi um momento traumático. E com isso veio a perda do Daniel, que era o técnico que nos assistia lá na época, e com isso a gente já tinha um sistema de gestão que era antigo, não tinha atualização e só ele mexia. Então, assim, uma das primeiras coisas que aconteceu foi o seguinte: eu tenho que começar a controlar isso aqui, eu tenho que começar a gerenciar essa fazenda de um dia para o outro. Existia esses dados impressos, alguma coisa. Assim, para ser sincero, a
fazenda sempre teve alguma gestão de dados, faltava muitos dados, entendeu? Mas sempre teve um pouco essa cultura de controle de dados. Não era assim, controlado igual a gente faz hoje, 100%, controle firme, com a gente acompanhando toda semana, toda a evolução disso, mas sempre teve essa cultura do caderno, sempre teve a cultura de um programa de gestão. Mas aí o que aconteceu? Nesse ponto, eu comecei, assim, eu conversei com um veterinário amigo meu, eu falei, estou com esse problema, não sei o que eu faço, para qual lado eu corro, assim, eu não tenho o sistema, não sei mexer nesse sistema. Ele falou assim, cara, eu controlo a minha fazenda numa planilha de Excel. E assim, eu como um bom engenheiro, gosto de uma planilha de Excel, gosto né, assim, desse acompanhamento. E fui lá e comecei a minha planilha de Excel. Lancei os animais, já era um primeiro controle, né? Os animais, assim, coloquei o que eu conseguia de dados, assim, data de nascimento, nome, a planilha começou dessa forma. Com o advindo do Silvio, que era assim, nós estávamos num momento muito crítico também, a gente já estava com um problema reprodutivo nessa época, a gente começou a quantificar a parte reprodutiva. Está prenha, não está prenha? Quem já estava prenha? Assim, isso foi uma evolução muito gradual, assim, devagar, e fomos construindo isso. Assim, eu costumo falar assim, com isso também tem vários desafios, porque assim, uma coisa que era controlada pelo pessoal, a nossa mão de obra lá da fazenda, apesar de serem muito parceiros, a gente contar muito com isso, ser muito grato, e eles fazendo um trabalho assim, de excelência, como um todo, quando vem novas ideias e novas desafios, sempre tem uma resistência. Então, assim, a gente foi começando gradativamente até hoje, né? Eu sei que acompanha lá mensalmente desde dessa época, tem dados que a gente está implementando agora, entendeu? Assim, então, assim, a gente veio evoluindo isso devagar e vem acompanhando, mas vem fazendo bem feito e vem aumentando isso gradativamente. Assim, eu acho que é uma forma, assim, a gente nunca vai conseguir fazer assim, não é que a gente nunca vai conseguir, mas assim, uma forma que a gente encontrou foi implementar aos poucos esses controles de dados. E aí eu venho com essa planilha minha que me deu uma visão também muito boa da fazenda. Eu consigo enxergar os números, né? Consigo fazer a gestão com essa planilha, onde que eu fui desenvolvendo e eu fui acompanhando. E uma coisa importante, né, Gustavo, que eu acho que é legal a gente comentar, que indicador, muitas vezes, quando a gente fala indicador, parece um bicho de 7 cabeças, número parece que é uma coisa muito doida da gente analisar. Mas pode ser de forma simples, né? Com um caderninho, coisa que quase todo mundo já anota, é o parto, a data da secagem, quando que foi inseminada, a data de nascimento da bezerra, né, junto com o parto, são indicadores que aparentemente são simples, né, números que aparentemente são simples e que geram indicadores muito positivos para a gente, né? Chegou até uma outra pergunta aqui, já para você, Gustavo, que eles estão perguntando aqui, eu não vi quem foi, se você conseguiu trazer alguma coisa da parte da construção civil para dentro da fazenda, pensando em parte de gestão, seja gestão de pessoas, gestão de número. Eu até pensei em falar isso, acabou que eu não falei. Assim, eu venho de uma parte de construção, que é uma parte muito técnica. Então, a gente trabalha muito com planejamento e com controles. Assim, as coisas... A engenharia, existe uma gama da engenharia e existe essa parte mais técnica. Então, assim, eu vim de uma área onde, assim, se você não misturar 200 gramas com 200 gramas, vai dar errado. Entendeu? Assim, então, você tem que medir e tem que controlar. Então, assim, essa foi a cabeça que eu trouxe. De planejar, de construir a cada dia. Então, assim, de saber que as coisas não são feitas com muito planejamento para frente. Então, assim, eu realmente trouxe isso dessa parte da engenharia, que era o que a gente utiliza, porque assim, dá errado mesmo. Então, assim, a gente vem trazendo esses recursos da engenharia.
Só que, e assim, é muito parecido, porque a engenharia também, o que acontece? A gente, como engenheiro, como gestor de obra, a gente faz o controle, faz o acompanhamento, mas a execução não é a gente. Então, a gente tem que trabalhar também com outras pessoas, como é um retireiro, como é o pessoal da fazenda. Então, isso foi assim, isso casou perfeitamente, porque eu já sabia trabalhar com esse tipo de controle, de gestão, entendeu? Não era uma novidade assim de trabalhar com outras pessoas fazendo, executando, a gente conversando, mostrando o que é a importância, né, desses controles, que isso também é uma parte muito fundamental para a gente fazer. Assim, por que a gente vai fazer a pesagem da recria? Então, é conversando, mostrando, trazendo benefício, muitas vezes dando exemplo do que deu errado. Né? Assim, porque muitas vezes a gente começa a controlar mais porque de uma falha que teve. Então, a gente, para agir de forma firme e ponderada, a gente tem que começar a controlar. Então, assim, aí a gente traz essa equipe, né, assim, que a gente tem, que é a equipe de frente, que é a equipe que desenvolve, troca com ele ideias para fazer da melhor forma. Né? Uma coisa importante que você falou aí, Marcos, é o seguinte: às vezes até a gente fica achando assim, que é difícil, mas não é. Realmente assim, é simples, é ter boa vontade, a pessoa notar um cruzamento, a pessoa notar um parto, a pessoa notar se tomou um antibiótico, a pessoa notar se a pessoa anotar isso não é uma dificuldade, né? Assim, é simplesmente ter boa vontade e fazer esse acompanhamento, né? Entendi, Gustavo. O caderno é uma coisa muito simples de fazer, assim, Entendi, Gustavo. A gente consegue fazer esse levantamento de dados de forma simples, né? Uma coisa legal que você falou é que a gente tem que levantar esses indicadores e continuar checando, né? Muitas vezes as fazendas fazem o levantamento dos indicadores na fazenda, mas não utilizam para nada e não conseguem mostrar para a equipe a real importância daquele indicador. Que, assim, não é só uma encheção de saco, a gente tem que marcar que o animal reteve placenta, a data que ele pariu, a data que foi feita a inseminação ou a cobertura, a pesagem da recria, né? A gente mostrar, trazer para a equipe, fazer aquela reunião, bater um papo com eles, falar, ó, o indicador está assim, a nossa mudança, a gente pediu para fazer desse jeito e os indicadores, a pesagem de recria, por exemplo, melhorou tanto ou piorou tanto com a nossa mudança. Isso é bem legal. Eu queria agradecer aqui a presença de mais de 100 pessoas assistindo aí nosso workshop. Marcos, deixa eu só falar uma coisa assim, outra coisa que eu vejo também assim. Muitas vezes a gente, como gestor da fazenda, fica com um bloqueio de não fazer esse controle. E assim, eu já tive várias atividades. Essa semana mesmo eu tive com o pessoal da Unileite, assim, o controle de filtro, por exemplo, da semana lá, que é um controle simples de fazer, para você ver a evolução do que está acontecendo, o que não está acontecendo, né? Com a limpeza e tal, com a qualidade do leite. E assim, eu falando assim, não, vamos pegar isso se a gente tiver uma crise. O pessoal, não, isso é simples de fazer, Gustavo. Então, assim, o próprio pessoal da fazenda, assim, falou, não, isso é uma coisa simples de fazer, vamos fazer. Então, assim, para a gente escutar muito a turma, não ficar com esse bloqueio, que às vezes a gente fica receoso de fazer controles, mas assim, é o melhor passo, é o que a gente pode fazer de melhor para a fazenda. Isso Você aí. pode ter certeza disso. Trazer a equipe, né, os colaboradores, para o lado da gestão e mostrar a importância. Francismar, pensando nisso que o Gustavo falou, né, de a gente ter os dados, ter a confiabilidade desses dados, né, qual que você acha que são as dificuldades de a gente gerar esses indicadores na fazenda? Sabe, a gente ter confiança neles, esse programa de levantamento de dados, esse volume de informação, criar essa correlação entre os números e indicadores. Qual que você acha que é esses gargalos? Bom, Marcos, parte dessa pergunta vocês já responderam, que no caso, assim, envolve muita questão cultural também. Então, assim, esse hábito de anotar, de fazer esse levantamento, então, assim, está muito relacionado à questão cultural e, às vezes, é um bloqueio de achar que tem que ser, ter um software para fazer o básico, sendo que, na verdade, um papel, uma caneta e um lápis já resolve. Então, assim, essa questão dessa cultura mesmo. E
tentar simplificar. Às vezes, quanto mais simples a gente tenta fazer essa coleta, eu acho que maior a confiabilidade. E, assim, a chance da pessoa que está fazendo aquele levantamento errar vai ser menor. E, enquanto a questão de utilizar, eu vejo muito que tem por lado de algumas pessoas, alguns produtores, uma certa dificuldade em gerar e interpretar os indicadores. Então, assim, coletar dados é fácil, gerar informação já é um pouco mais além. Então, assim, a coleta de dados, ela passando por um critério de confiabilidade ali, eu acho que muitos esbarram na próxima etapa, que seria interpretar, calcular indicadores, interpretar esses indicadores e chegar a uma conclusão. Porque, assim, os dados podem ser mais fáceis, mas a informação com aqueles dados requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de detalhamento. E é legal isso, né, Francismar? Que às vezes a gente chega na fazenda e a fazenda já tem um levantamento de número muito grande. Já anota tudo, porque na verdade nem sabe por que anota, porque alguém falou que tem que anotar e anota. E não é gerado nenhum indicador com isso, né? Porque é importante a gente pensar que uma coisa é o número, outra coisa é o indicador, né? O indicador é a interpretação do número. Então, às vezes a fazenda já anota, mas não gera o indicador e não faz essa tomada de decisão. Um exemplo legal disso é quando fazendas que fazem sólidos, faz a CCS individual e faz análise de sólidos também. Pega gordura, proteína e nu. Muitas fazendas fazem e não fazem nada com isso. Pega esse resultado, bota na gaveta e não gera os indicadores, não ajusta a dieta, não faz nada. E é legal que esses números têm que conversar um com os outros, né, Francismar? Não adianta a gente pegar um número isolado e deixar ele como real, né? E assim, igual você falou, um indicador fala com o outro. Às vezes eu avalio o indicador isoladamente e eu não consigo criar uma real situação do que está acontecendo na fazenda. Então, assim, eu tenho dados, mas eu não consigo gerar informações, entendeu? Uhum. Legal. Ô, Bom demais. Marcos, eu lembrei de um negócio aqui também que eu queria falar o seguinte. Assim, os indicadores, às vezes, a gente tem um problema na fazenda. E, assim, a gente descobrir um problema ou ver que a gente está errado, às vezes, assim, é uma coisa ruim, né? Assim, Dói, né? principalmente quando a gente está à frente da fazenda e vê que a gente está cometendo um erro. Então, eu acho também isso aí, assim, era o que eu via, por exemplo, assim, muitas vezes, e que eu vejo também, por exemplo, assim, até mesmo do meu pai, ele tinha alguns indicadores que ele não queria saber e ele não tinha esses indicadores, entendeu? Assim, Tem uma frase só que... legal, tem uma frase legal, Hã? Gustavo, que fala que o jeito mais fácil de você não ter o problema é você não medir ele. Com Se você não mede, você certeza, não tem, ué. entendeu? Assim, então, assim, e a gente tem que ter a humildade de saber que o único caminho para a gente corrigir um problema é assumindo ele e medindo ele, entendeu? Assim, não tem outros caminhos. Então, às vezes, a gente realmente não quer ter o problema e acha que não vai ter o problema se não medir. Mas, na realidade, é o contrário, né? A gente vai estar postergando, a gente vai estar se boicotando de não estar medindo esses problemas, né? Gustavo, aproveitando essa deixa, na prática das nossas visitas na fazenda, minha, do Francis Mar, hoje do Guilherme, da reprodução, né, da Márcia, o pessoal da Unileite, como que é feita essa tomada de decisão, olhando esses indicadores, né, olhando, por exemplo, taxa de prenhez, taxa de concepção, a produção de leite, o del médio, todos esses indicadores, como que é essa tomada de decisão feita do lado gerencial, aí, quando a gente senta com todos os técnicos, une todos, você faz esse filtro do que está acontecendo e fala, ó, então o caminho é por aqui. Como que você tem feito isso na fazenda? Muitas vezes, né, Marcos, assim, todo técnico, assim, a gente tem assistência de vários técnicos lá na fazenda, você, o Francis Mar, a Márcia na qualidade, hoje o Guilherme na reprodução, O Francisco na o agronomia, né? Francisco na agronomia, né, assim, então, assim, é um conjunto de técnicos, cada um na sua área, mas que muitas vezes a gente precisa sentar até em conjunto, né? Você mesmo senta muito com a gente reúne eu, você, o Francismar, eu, você, o Guilherme, eu era o Silvio antes, assim, para debater aqueles números que, assim, apesar de ser uma área específica, ela impactua, ela tem outros geradores de
de números que estão em outra área. Por exemplo, assim, a alimentação com a parte econômica, com a parte de gestão, a alimentação com a parte reprodutiva, né? A alimentação com a parte mesmo, com o que nós estamos plantando, com o que nós vamos colher, como é que está sendo a colheita. Então, assim, é uma engrenagem, né? Se a gente quebra um dente, ela não roda. Então, não adianta só a gente ir lá, o Marcos, sentar e fazer a dieta, né? Sendo que a gente tem outros gargalos na fazenda. Então, assim, a gente junta, assim, até eu penso que a minha função é fazer essa gestão, essa união, para a gente chegar no melhor resultado. Que às vezes o melhor resultado não é o melhor do livro, mas assim, porque a gente tem outros impactos, então a gente tem que chegar num denominador comum. Muitas vezes a gente já sentou lá com o Francismar, esse caminho aqui não é bom, isso aqui nós não temos recurso, nós não temos caixa, né? Nós já passamos momentos mais críticos na fazenda, hoje a gente passa um momento menos crítico, mas tem outros desafios, que é o momento econômico que nós estamos passando, do leite, né? Então a gente muitas vezes tem que sentar junto e analisar, não só um número, um indicador, ou muitas vezes vários indicadores ao mesmo tempo, né? Para compor um resultado que é uma dieta, que é às vezes o plantio, que é às vezes a forma como que nós vamos fazer a reprodução, intensificar ou não, né? Vamos investir mais nisso, vamos investir mais aquilo, implementar novos protocolos, novos medicamentos, novas ferramentas, né, para ter o resultado maior, que é uma quantidade de leite por vaca, por fazenda, né? Assim, com certeza. E dando um gancho nessa fala sua, Gustavo, a gente tem sempre, né, Francismar, de fazer essa correlação entre os indicadores técnicos e econômicos. Quando a gente fala em indicador, não é somente taxa de prenhez, taxa de concepção, média vaca-dia, não é só número animal, né? A gente tem também o lado econômico da fazenda. Sempre a gente tem que interligar ele. Como que a gente consegue fazer essas correlações, Francismar? Igual o Gustavo já citou. Às vezes a melhor parte técnica não é o melhor economicamente para a fazenda, né? O que você falou aí agora, como diz, nem sempre interessante é trabalhar no ótimo produtivo, sim no ótimo econômico. E, assim, para ter um bom indicador econômico, eu tenho que ter um bom indicador técnico, né? Então, assim, um está ligado no outro. Então, assim, eu preciso ter bons indicadores técnicos para que eu consiga ter bons resultados econômicos. Às vezes nem sempre vai ser possível, por exemplo, eu ter o melhor indicador técnico e associar o melhor indicador econômico, né? E isso vai muito estar ligado também à capacidade do fluxo de caixa. Eu tenho uma condição de estar investindo naquele momento para ter o melhor indicador técnico, para que eu tenha o melhor indicador econômico. Então, assim, vai muito dessa interação. E assim, para eu chegar no indicador técnico, como que eu vou avaliar essa correlação entre eles? O ideal é sempre que possível eu começar pelo econômico. Então, ou seja, eu tenho um indicador econômico, ele está ruim, então vamos ver quais indicadores técnicos afetam esse indicador econômico. E através desse indicador técnico, eu ver por que ele está ruim. Ele está ruim e achar o motivo dele estar ruim e tentar resolver a causa. E priorizar. O meu indicador econômico ele está ruim, qual indicador técnico mais impacta nele? E a partir daí, ir traçando os planos de ações. Então, ou seja, eu tenho um gasto com concentrado alto. O que interfere nesse gasto com concentrado? Recria, a média, desperdício, fornecimento. Então, assim, a partir do meu indicador econômico que está fora, eu vou procurar qual indicador técnico correlaciona com ele e dentro desse indicador técnico, ver quais as medidas eu preciso tomar para poder resolver o problema. Com certeza. É um exemplo legal disso que a gente até conversou na nossa última visita, né? A última visita na fazenda foi junto com o Francismar. Em dieta, por exemplo, em nutrição, a gente fala do RMCA, né? Receita menos custo alimentar. O que significa isso? Não é a gente ter custo mínimo, é a gente trabalhar em lucro máximo, né? Conseguir ter a máxima lucratividade possível. Um exemplo prático disso, se a gente, vamos supor que para
questão de exemplo, o litro de leite está a R$ 2 e a soja está a R$ 2. Se a gente colocar 1 quilo de soja na dieta e subir 1 litro de leite, a gente não está criando escala, né? Mas se a gente subir 1,1 litro, a gente já está colocando 100 ml a mais por vaca. O contrário também é o mesmo. Se a gente tirar esse 1 quilo de soja, por exemplo, e cair mais do que 1 litro de leite, a gente, a primeiro momento, está tendo uma economia de concentrado, né, Francisco? Mas num período mais curto, assim, você pega, a média vai cair. Então, a gente está diminuindo o custo concentrado, mas também diminuindo a receita. O Marcos, eu gostaria de destacar aqui para o pessoal o seguinte: o Educampo nos traz vários indicadores e comparações de indicadores com outras fazendas paralelas com a nossa lá, parecidas com a nossa, no mesmo estágio da nossa, que nos ajudam muito. Assim, eu lembro muito bem, por exemplo, ano passado, o Francismar passou para nós, Gustavo, nós estávamos gastando muito com medicamento. Então, assim, eu tenho uma mania, por exemplo, assim, de deixar sempre disponível. Não gosto de falar assim, pô, tá faltando alguma coisa na fazenda. E nós andamos implementando algumas coisas na farmácia que bagunçaram isso aí. Então, nós tivemos de recolher. Por exemplo, essa última visita nossa, o Francismar passou lá. Nós estamos gastando muito em manutenções, que é um item lá que está na cabeça aqui. Assim, às vezes a gente nem vai desenvolver ou vai acabar com ele de uma hora para outra. Que assim, nem é assim, às vezes não consegue, mas assim, tá aqui na minha cabeça. Eu tenho que ir trabalhando isso e procurando uma forma de como que nós vamos melhorar esse indicador. Assim, eu até acredito que um dia nós vamos chegar lá, não vai ter nenhum grave, mas assim, a gente vai sempre buscando eles e assim, e trabalhando na melhora deles, né? Assim, de cada indicador. Teve mais uma pergunta aqui para você, Gustavo. A pergunta do Antonino Bosco, gerente de captação de Pará de Minas. Ele está perguntando se, neste momento, qual o maior desafio da empresa rural da porteira para dentro? O que você tem visto de maior gargalo porteira para dentro, Gustavo, de modo geral? Não especificamente, às vezes, da sua fazenda, mas o que você enxerga como um grande desafio? Gustavo é um cara que entrou há pouco tempo na atividade, mas é um cara que entrou de cabeça, né, Gustavo? Tá indo em vários eventos, rodando várias fazendas. Marcos, assim, eu acredito muito assim, que cada fazenda tem o seu desafio. Assim, apesar da gente poder comparar e poder ver, igual eu já citei aí agora com o Francismar, que ele traz números de outras fazendas, de outras para comparar, é um comparativo bom. Mas, assim, cada fazenda eu vejo que tem um desafio individual. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje, mão de obra, eu vejo as pessoas reclamar muito de mão de obra. Na nossa fazenda, nós, graças a Deus, e até uma das razões da gente estar continuando, estar empenhando, não é tanto um problema. Apesar de ser assim, né, como todo mundo tem problemas e tal, mas assim, é problema controlado, pessoal muito responsável e tal. Os custos, né, eu vejo lá na nossa fazenda, o que é? É custos, é reduzir custos, mudança de hábitos, assim, então, assim, para reduzir esses custos, algumas mudanças de hábitos que a gente entra, que é difícil a gente sair, a gente se empenhar, que é uma resistência. Então, assim, eu vejo muito isso, né, os custos internos que a gente já tem. E então, assim, cada fazenda eu acho que cada tem eu vejo que a nossa fazenda, nós temos assim, é uma fazenda mais antiga que já veio, então, assim, por exemplo, nós temos custos de manutenção mesmo, que assim, nós temos que estar sempre atualizando, construindo, fazendo, reformando, que a gente vai pegando aos pouquinhos e vai fazendo. Como eu te falei, fazenda é cada dia, não adianta a gente achar que vai corrigir tudo de uma hora para outra. Então, assim, lá na nossa, por exemplo, eu acho um dos desafios é esse, assim, um custo de manutenção, que assim, como é uma fazenda mais antiga que veio,
nós temos esse custo, né, assim, que veio. Mas, assim, tem que ser individual, tem que ser cada uma. Então, é isso. Tá, aproveitando essa questão de desafio da fazenda, Gustavo, a gente passou, né, graças a Deus, tá quase acabando esse desafio, que é um desafio de volumoso, é um desafio comum entre as fazendas, né? Na minha humilde opinião, é o maior desafio da pecuária leiteira hoje do Brasil, é planejamento e produção de volumoso. Pouquíssimas fazendas fazem esse planejamento e são eficientes nisso, né? E a gente sabe que tem essa sazonalidade da gente hoje praticamente utilizar a silagem de milho. Em momentos de escassez de volumoso, do histórico da fazenda, do que a gente já passou, qual foi a nossa tomada de decisão? Quais indicadores foram levantados? O que a gente observou para conseguir passar por esse gargalo aí? O Francis Mar, se quiser ficar à vontade também para ir ajudando a gente, que nas visitas lá era uma discussão sadia, longa entre eu, Francis Mar, Gustavo e o pessoal da reprodução. Assim, esse ponto, por exemplo, né, o Marcos, é um ponto para a gente colocar aqui. É um ponto que a gente já passou muita dificuldade, né? Nós já passamos muita dificuldade da porteira para fora com alimentação. Assim, eu acredito que hoje nós conseguimos um equilíbrio para esse ano. É a primeira vez, né? Nós até nem chegamos lá na frente ainda para saber se deu tudo certo, né? Mas assim, a gente está bem embasado, a gente está bem controlado, vamos dizer assim. Então, isso hoje não é um problema. Assim, nós estamos no farol amarelo nesse item, né? Assim, acompanhando, vendo se vai dar tudo certo, né? Mas já foi no passado um grande gargalo, que era essa parte inclusive subindo muitos custos. O que a gente fazia, né? A gente sentava, assim, várias vezes, dessa vez, nós sentávamos, inclusive com o Francis Mar, para ver essa parte de custo, porque a gente, assim, o que eu vejo? As vacas têm que alimentar, né? Se não alimentar a vaca, é o pior caminho que você pode estar fazendo. Você está afetando números reprodutivos, você está afetando números... você está acabando com o seu patrimônio mesmo, que é uma vaca, né? Assim, então, assim, você está desgastando a vaca, você tá levando ela ao extremo máximo do que a vaca te dá o retorno desde que você dê para ela alimentação, né? Assim, você Ela é esteja muito tratando ela boazinha, né? bem. Ela faz o que a gente faz para ela, ela retorna, né? Exatamente, ela faz o retorno para nós. Então, assim, então nós tentávamos muito, assim, nós tivemos ano passado muito controle de vacas anestras, assim, né? Que a gente teve dificuldades de inseminar vacas, de emprenhar a vaca, né? Assim, e a gente ia fazendo um trabalho, né? Nesse quesito aí, a 3 mãos, né? Eu, você, o Silvio na época, o Guilherme, e a 4 mãos, a 5 mãos até, né? Eu, você, Silvio, Guilherme e o Francis Mar, né? Assim, controlando esses indicadores, com indicadores financeiros também, porque senão estourava muito, né? Assim, você vai sempre ter alimentos, mas às vezes também é um custo que você não consegue suportar, não consegue aceitar. Então a gente tinha esse problema de prenhez nas vacas. O Silvio e o Guilherme sempre passavam para nós como que estavam esses números de vacas anestras, né? Era um controle que a gente fazia muito grande. Esse controle mesmo de prenhez que a gente sempre acompanha. Intervalos de parto, assim, a gente acompanha isso de perto mesmo também, assim, A gente teve uma tomada de avalia decisão legal na recria também, né? e intensifica, né, assim, o reprodutivo, né, quando a gente está caindo. Eu acho que é um controle que a gente precisa ter muito grande, essa parte reprodutiva. Então, assim, que está alinhado muito com essa parte de nutricional. Uhum. Quando a gente fala de escassez de volumoso, né, não tem muito segredo, né, Francis Mar? Se está com pouco, tem duas formas de você melhorar. Ou você diminui a quantidade que a vaca vai comer, produzindo mais, ou você diminui a cabeça. Não tem jeito, né? Não tem segredo, já está feito. E na história da fazenda, quando você assumiu a fazenda, quantos hectares você plantava, Gustavo? A gente plantava 3 hectares. Era tudo comprado, né? Isso aí. Outra coisa também, a gente fez descarte de recria, né? Isso aí. Para ajustar, assim, no começo desse ano, a gente fez muito descarte de recria.
Então, assim, a gente fez um processo legal, né, Francismar? Uma tomada de decisão legal, muito pensando em recria, economizando volumoso com recria, fazendo os descartes estratégicos. Como é que foi essa visão, Francismar? Como é que foi a visão da fazenda? E assim, essa pergunta, essa resposta, ela vai estar muito ligada na pergunta que você recebeu no chat aí por fora, que está numa das dificuldades das fazendas hoje. E no meu ponto de vista é a gestão de fluxo de caixa. Então, assim, quando a gente pensa nessa falta de volumoso, nesse momento que a fazenda passou, a gente veio de uma situação que a fazenda tinha um custo de produção elevado. Juntamente a isso, a gente plantava uma área mínima de volumoso perto do volume de animais. Então, assim, tivemos que abrir vários hectares de silagem proporcionalmente ao que já tinha, e a gente tinha os custos normais da fazenda. Mas esse investimento, entre aspas, que seria custo de produção também, só que de uma forma elevada, porque assim, eram áreas de aberturas, eram uma proporção muito grande em relação ao que já tinha. Então, assim, o fluxo de caixa, ele ficou apertado. E, nesse momento, a gente teve que tomar algumas estratégias, principalmente em questão de volumoso, que era o que estava mais palpável naquele momento. E aí você pode comentar bem com relação ao que foi as estratégias. Recria, descarte, proteinado, pasto, para tentar virar o período e, ao mesmo tempo, dar uma enxugada nas despesas. Como se diz, a gente já tinha gasto, assim, essa despesa em fluxo de caixa para essa produção de volumoso naquele momento, mas não quer dizer que eu gastei, eu preciso produzir só porque tem. Então, assim, a gente foi tentando economizar para justamente lá na frente não passar o aperto que a gente passou no início. Então, assim, trabalhar com essa falta de volumoso no início foi dificultoso, porque a gente teve despesa para poder fazer esse investimento na produção desse volumoso, ao mesmo tempo, o que já tinha não era suficiente, então a média caiu, só que as despesas continuaram altas, porque assim, a gente tinha que fazer para o próximo ano. Então, assim, a dificuldade que eu vejo hoje, respondendo um pouco também da pergunta anterior, é essa questão da gestão de fluxo de caixa. E aí, igual o Gustavo disse, cada fazenda vai ter sua solução, não existe uma receita de bolo, e aí está a importância dos indicadores, que é você olhar para o que você tem de informação e, através delas, decidir. Não, eu corto aqui, eu corto ali, essa é a prioridade, essa não é. Como um está ligado no outro. Se eu cortar aqui, vai impactar esse indicador técnico, que, consequentemente, o peso sobre o econômico lá na frente vai ser maior, e aí é a dosagem. Então, assim, tomar decisão com base no que você tem de informação na mão. E, nesse momento, quanto mais informação tiver, mais assertiva vai ser a decisão. Isso aí. Você comentou um pouco das estratégias que a gente adotou, né? A gente sabe que fazenda não é receita de bolo, mas a gente tem alguns produtores que estão assistindo aí também. Pensando em estratégia nutricional, a gente foi mais assertivo na nutrição, né, Gustavo? A gente tentando priorizar quem realmente deve ser priorizado, pela divisão de lotes, priorizando aí o pré-parto, priorizando vacas de alta lactação, as categorias iniciais de recria, né? E sabendo onde a gente está pisando, igual o Francismar comentou, a gente tem um indicador, então a gente consegue checar esse indicador, fazer a tomada de decisão e, após a nossa tomada de decisão, revalidar o indicador e ver qual que foi a mudança. Não adianta a gente ter esse indicador, abraçar uma mudança como a mais correta possível, se a gente não avaliar a mudança desse indicador, né? A gente conseguiu jogar recria para o proteinado, aproveitou um pouco o pasto, um pouco, não bastante, né, Gustavo? Gustavo entrou no processo de plantio direto, né? Então conseguiu, do ano passado para esse, a gente tinha aí uma macega legal nos pastos de cobertura vegetal. Utilizamos eles de forma estratégica para alguns animais, junto com o proteinado. Entramos também com a utilização de concentrado, né, Gustavo? Gustavo lá hoje utiliza um produto customizado para a fazenda, é uma linha de trabalho aí da gente da solução nutricional, a gente trabalhar com concentrados, rações customizadas para entrar sob medida o que a fazenda precisa. Gustavo fez uma produção de silagem de milho muito boa, né, tanto em qualidade quanto em produção por hectare. Então a gente conseguiu adequar aí o concentrado para conseguir dar uma enxugada também, né, Gustavo? Tem uma pergunta, Gustavo, para você, do Alisson, gerente de captação, companheiro nosso aí. Ele está perguntando que, como você não mora na propriedade e tem outros negócios, né? Qual que é a sua estratégia para lidar com essa vida dupla?
Deixa. Ué, assim, primeira coisa eu acho que é gostar, né? A gente gostar, então, assim, porque assim, a gente tem que estar lá de perto controlando esses números. É o que eu ia falar aqui agora, assim, que a gente tem os números, e o mais importante do que os números é controlar eles, porque às vezes a gente pode até tomar algumas decisões e tomar uma decisão errada. E como que você vai saber? Simplesmente controlando esse número ou mensalmente, ou quinzenalmente, ou semanalmente, e aí você pode corrigir o barco para onde que ele estiver indo, né? Então, assim, a gente tem que estar lá constantemente, assim, eu gosto de ir, gosto de participar, assim, muitas vezes as pessoas até me falam assim, que não, porque assim, eu ia na fazenda, né? Eu participava da fazenda, é uma fazenda que eu vou desde pequeno, mas assim, eu não assumia isso, apesar de eu andar com meu pai, entender, assim, ter participado, já sentar lá com ele, ver alguns números, saber algumas coisas, eu não participava das decisões, da gestão, a gestão era toda dele, não conhecia um ciclo de uma vaca antes disso. Então, assim, mas eu gostava muito daquele lugar. Então, assim, isso eu acho que é primordial, é gostar. Tem as pessoas quando mexem com leite, picado pela mosca do leite aí, costuma ser depois difícil de sair. Então, assim, é um prazer para mim estar lá. Assim, outra coisa que eu faço, por exemplo, assim, eu até via com meu pai é muito corrido para a fazenda, é uma coisa que eu mudo, assim, eu vou antes, vocês acompanham aí, as nossas visitas, eu vou no dia anterior, gosto de dormir lá, gosto de estar lá, o final de semana, assim, é um trabalho para mim, é um trabalho, mas assim, é um trabalho que eu gosto muito de fazer e tenho vontade de fazer cada vez mais. Eu, quando me apresentei aqui, me apresentei primeiro como fazendeiro, depois como engenheiro. Então, assim, isso é o que eu almejo para o meu futuro. Entendeu? Assim, então, é muito simples. Então, isso aí acaba que passa a ser uma atividade prazerosa, né? Tem o seu desafio, tem o seu trabalho. Tem hora que eu penso, putz, assim, esse final de semana eu tenho que ir lá, mas assim, é bom, entendeu? Assim, apesar Prazeroso, de né? é prazeroso. Legal. Ô, Francismar, tem uma outra pergunta aqui, é do Leandro Cardoso, nosso gerente de suplemento de leite. A pergunta dele é a seguinte: a cadeia é altamente dependente do mercado interno. Se a economia vai bem, a cadeia também vai bem. No entanto, é importante destacar que a inflação que os produtos lácteos vêm enfrentando no mercado é de custos e não de demanda. Enfrentamos desafios na produção e custos com vizinhos mais eficientes e subsidiados. Como programar para custos mais eficientes? Outro ponto é que existe a preocupação na fazenda em produzir leite com valor agregado, ou seja, com controle sanitário maior, com bem-estar animal, uma pegada de carbono, sustentabilidade ambiental e entre outros. Eu acho que a pergunta do Leandro foi muito voltada em o que a gente pode fazer porteira para dentro, né? Porque porteira para fora é basicamente o mercado que manda. Se a economia vai bem, impulsiona tudo, o preço do leite sobe. Se não, a gente tem esse desafio, porteira para fora, como é que a gente pode enxergar porteira para dentro? Certo. Então, o principal desafio é, assim, ter as informações para você saber aonde que você pode estar atuando. Então, assim, a gente sabe que porteira para fora a gente não tem influência nenhuma do mercado e esse porteira para dentro ele é muito individual de cada situação. Por isso a importância de conhecer os números para saber até onde eu posso cortar, até onde eu posso enxugar e traçar estratégias. O cenário é ruim, a previsão não é tão boa. Eu vou segurar os meus investimentos, eu vou segurar as minhas contas e equilibrar o máximo no curto prazo que eu conseguir. Para quê? Para que eu consiga sobreviver aquele pequeno momento para eu chegar lá na frente. Então, assim, se a previsão não é boa, por isso estar trabalhando dentro de um planejamento, de um cenário futuro, e é difícil a gente prever, mas é possível de se planejar. Então, assim, acho que o importante é estar olhando para dentro da sua situação,
ver o que é mais prioridade eu estar enxugando naquele momento para que não me sufoque tanto lá na frente. E o importante é que, assim, uma fazenda eficiente, independente do cenário positivo ou negativo, a porteira para fora, ela vai ser eficiente. A gente tem indicadores que não são balizados via preço do leite. Por exemplo, quando a gente fala de nutrição, a gente tem um indicador que é custo alimentar por litro de leite produzido ou vendido, né? O que significa isso? Não tem relação com o preço do leite, só com a sua produção e o que você gasta. Então, assim, é comprar bem e produzir bem. Se você faz isso, você produz mais leite com um custo menor. Então, seu custo alimentar por litro de leite, ao invés de ser orientado por indicador porteira para fora, né, preço do leite. É muito legal quando a gente vê essas altas do preço do leite, todos os indicadores ficam bons, né, Francisco? Tudo fica fácil você produzir leite com preço alto. Por quê? Mascara as falhas porteira para dentro, justamente nessa questão que o Leandro perguntou, né, os desafios porteira para dentro. Com o preço do leite alto, tudo fica fácil. Com o preço do leite, a oscilação indo num cenário mais pessimista, a gente tem que ser cada vez mais eficiente porteira para dentro. Então, se no momento mais crítico de mercado do leite, a fazenda é eficiente, no que passar esse momento, igual você falou, né, Francisco, fazer esse planejamento, no que passar esse momento, você vai ter uma rentabilidade muito maior. E assim, Marcos, voltando pode falar. O Alisson levantou a mão aí também, depois, se ele quiser. Ô Marcos, 3 formas de eu gastar, de eu sair fora, que é ou comprando caro, ou gastando do jeito errado, ou desperdiçando. Então, assim, voltando à segunda parte da pergunta dele, quando eu penso em uma fazenda sustentável, eu estou partindo do pressuposto que eu estou sendo mais eficiente, ou seja, eu estou aproveitando melhor os meus recursos. E aí eu entro num desses 3 itens, que ele seria desperdício. Então, assim, não evitar desperdício, ter um planejamento para justamente otimizar os recursos da fazenda, alinhado com a sustentabilidade dela. E, assim, em questão de valor agregado no produto, que foi parte da pergunta, coisas que, para eu produzir um bom produto, eu vou ter que fazer da melhor forma possível. E fazendo da melhor forma possível, eu não só estou entregando um produto de qualidade, mas eu também estou deixando de perder durante o processo. Então, envolve essa questão de sustentabilidade e a questão de entrega para o mercado, que está muito relacionado porteiro para dentro. Isso aí. O Marcos, esse negócio da porteira para dentro, assim, isso é uma coisa que eu já sempre vivi com meu pai sempre falava assim, que era impossível você controlar o mercado do leite, mas assim, então você tem que ser mais eficiente. Então, assim, partindo desse princípio, é o que a gente vem buscando a cada dia, né? Com esse controle de números, de indicadores, é ser mais eficiente. Isso aí é fato, acho que não vai mudar. E é a única coisa que pode ajudar a gente, que depende da gente. Posso ficar bravo até com o preço do leite, posso não concordar, posso brigar com o Alisson, posso brigar com o mercado, mas assim, o que depende só de mim? É ser mais eficiente. Ele perguntou outras coisas, assim, por exemplo, assim, a gente tem um planejamento, por exemplo, na fazenda, de ter áreas de reserva, de ser uma fazenda sustentável. Então, por exemplo, a área que eu não estou plantando, assim, eu estou tentando reflorestar ela. Então, isso é um futuro, assim, eu acho que cada produtor de leite ele tem que estar pensando no futuro. Isso é uma coisa que eu vi, assim, por exemplo, assim, quando no falecimento do meu pai, eu tive várias ofertas para vender a fazenda para mineradoras, que precisavam de quê? De reserva, de não sei o quê. Assim, apesar da gente não querer fazer isso, mas assim, foi uma coisa que me despertou. Pô, eu tenho que trazer isso aqui mais sustentável. Outra coisa, por exemplo, assim, leite. Está perguntando de diferencial. A gente sempre trabalhou com diferencial, que eu não acho que é um diferencial, porque assim, é uma coisa que a gente tem que fazer, mas não deixa de ser, que é qualidade. Hoje em dia, leites diferenciados. Por exemplo, assim, eu brigo muito com o pessoal da reprodução. Nós estamos só inseminando com leite A2. Assim, eu até não sei se isso vai ser utilizado. As pessoas que eu conheço que às vezes conseguiram isso, não conseguiram efetivamente transformar isso em dinheiro. Mas é uma coisa que às vezes a gente vai fazendo já pensando no futuro. Que talvez possa gerar resultado, possa diferenciar no final. Outro dia eu estava brigando até com vocês mesmo, da gente fazer a recria dos bezerros. Não é isso? A gente estava lá discutindo se tem jeito, se não tem jeito. Assim, não é pensando também nessa sustentabilidade. Não conseguimos encontrar um caminho ainda que seja viável.
mas estamos trabalhando, estamos pensando, estamos, né? A Estamos em cima gente sabe que a disso. pressão social é muito grande em cima dos produtores, né? Então a gente tem que buscar esses caminhos de valor agregado, de sustentabilidade, de Entendeu? visão Assim, social, né? faz parte do gestor da fazenda estar olhando isso. Como eu já falei da fazenda, a gente não consegue mudar tudo de uma hora para outra, mas assim, a gente tem que estar antenado do que está vindo, do que pode ser esses diferenciais. Uhum. Ô, Alisson, você levantou a mão, companheiro. Vamos participar. Não, bacana, obrigado aí. Não, só complementando, cara, que eu acho que um negócio interessante do Gustavo, né? E aí essa pergunta do Leandro é muito oportuna pelo momento que a gente está passando, né? Dessa incerteza do preço do leite, né? Em virtude do mercado. E uma coisa que é bacana do Gustavo, assim, por mais que ele não consiga influenciar, né, e nem nós, né, no preço do leite, em virtude do mercado, ele é um cara que sempre busca informação, né? Então, toda tomada de decisão que ele vai fazer em relação aos indicadores que ele utiliza com a equipe técnica, né, ele sempre nos procura sobre, o que o mercado está sinalizando. Por mais que a gente não tenha uma visão a longo prazo, mas a curto prazo, o que o mercado está sinalizando, ele procura entender, né, para a gente discutir, às vezes discute, né, mais fervorosamente, né, Gustavo, para a gente entender, mas assim, mas é uma conversa madura, não é aquela conversa, você acabou com o meu preço do leite, né, não tem isso, é uma conversa madura, tentando entender o que está acontecendo, para ele projetar o que poderia vir, né, sendo um cenário positivo ou um cenário pessimista, para ele tomar decisão na propriedade, né? Então, acho que isso é muito legal e acho que cabe a nós, né, à medida possível, do que a gente tem de informação e a gente consegue abrir, discutir, né, levar as informações para ajudar o produtor. A decisão final sempre é dele, mas o que a gente puder levar de informação clara, né, transparente, dentro do que a gente consegue enxergar, é muito legal e o Gustavo sempre provoca muita gente nesse sentido, né? Acho que é muito bacana isso aí, e ajuda a tomar a decisão da porteira para dentro, né, com informação que é da porteira para fora. Então, é mais essa contribuição aí que eu acho que é muito, muito bacana. É verdade, eu converso muito com o Alisson, converso muito com o Guilherme, que é o captador, com o Alisson aí, que é o gestor aí do nosso leite aí, para saber realmente o que é o futuro. Querendo ou não, quando você tem uma folga, você consegue fazer mais investimento, planejar melhor algumas outras coisas que você precisava fazer e que você está segurando nesse momento aí. Então, assim, esse caminho é muito interessante, essa parceria que nós temos com a CCPR mesmo, de estar sabendo onde que a gente está indo, onde que, assim, indicando, né? Cara, a gente tem que pisar no freio, às vezes a gente tem que acelerar, porque, assim, todo planejamento da fazenda não é o que eu falo, não é de um dia para o outro, entendeu? Se você vai construir um silo que seja, ou vai comprar alguma coisa, você precisa ter essas informações. Uma outra informação, assim, às vezes, que até fazendo uma crítica construtiva, assim, que a gente poderia até melhorar para o produtor, talvez é o cenário de insumos. A gente ter mais essas informações. Eu vejo que às vezes tem sites que informam os insumos, que caminho que está indo os insumos, talvez seja uma forma de ajudar o produtor a se preparar melhor. Pô, a tendência do milho está subindo no ano que vem, a tendência é do milho estar caindo. Então, assim, com isso a gente consegue fazer. Agora está um ponto bom de às vezes, fazer um estilo de fubá molhado, onde a gente pode ganhar lá na frente, né? Se planejar, fazer compras estratégicas. Então, essa informação, assim, eu faço, falei que é uma crítica, mas assim, porque isso às vezes poderia vir da CCPR, tem alguém para nos ajudar nesse segmento aí, seria, acho que, interessante. Legal. Legal demais, Gustavo. Francis Man, a gente conversou muito de indicador e como que ele é positivo, né, para a fazenda, que é uma coisa. Levantar os dados pode ser uma coisa simples, que essa análise dos indicadores é muito importante. Mas quais riscos que a gente tem de avaliar esses indicadores de formas isoladas, sabe? A gente olhar o indicador certo para tomar de decisão e o risco de tomar uma decisão de forma isolada, olhando só o indicador. Eu brinco muito que os números têm que conversar entre eles, né? A prosa tem que ser a mesma. Se você vê um número que salta muito aos olhos, que está muito divergente do que os outros estão mostrando, tem alguma coisa errada nesse levantamento, né?
que você orienta a gente sobre essa tomada de decisão isolada e o risco que a gente tem com isso? Você está com o microfone fechado, Francisco Marcos. Foi mal. Como você já disse aí, uma das principais, aliás, os indicadores conversam entre si, eles estão ligados um com o outro. E um dos principais riscos que a gente pode ter ao estar avaliando um indicador isoladamente é tirar conclusões erradas do cenário. Então, assim, eu avalio um indicador isoladamente e ele está de uma determinada forma, eu tiro uma conclusão com base nele. Ele possivelmente pode não representar o cenário da fazenda naquele momento, avaliando só ele. Um exemplo, por exemplo, você pegar a porcentagem de vaca prenha. Eu olho no lado prático aqui, você pega lá, chega na propriedade e vê, tem 70% de vacas prenhas. Opa, tá ótimo, o reprodutivo tá muito bom. Só que aí eu vou ver o DEL do rebanho, o DEL tá de 220, 230 ou mais, e o intervalo de parto previsto tá de 17, 18 meses. Então, assim, em porcentagem de vaca prenha, estaria ótimo. Só que no cenário da fazenda existe um problema reprodutivo. Da mesma forma, o DEL está muito baixo, o reprodutivo está ótimo, mas a bovê tem concentração de parto de novilha e o intervalo de parto previsto está lá nas alturas, entendeu? Ou pode se enganar pelo contrário, por exemplo, o intervalo de parto previsto está baixo, então quer dizer que o reprodutivo está ótimo. Aí eu vou ver a porcentagem de vaca prenha, está baixinha. E o DEL alto. Então, ou seja, tem um monte de vaca atrasada na fazenda, as que emprenhou foi só umas que emprenhou lá no inverno. Então, assim, o intervalo de parto previsto foi baixo, mas ele é pouco representativo. Então, assim, é sempre tomar o cuidado de avaliar um indicador e olhar para os outros que interferem nele, na medida de tentar minimizar erros. Da mesma forma que pode ser positivo. Por exemplo, eu pego gasto concentrado, está alto. O gasto concentrado está alto, tá. Então, quais fatores que influenciam nele? Ou eu estou comprando caro, ou eu estou gastando no lugar errado, ou eu estou desperdiçando muito. E o que seria esse gastar no lugar errado? Vamos ver como que está a questão de arraçoamento. O arraçoamento está ok, a receita menos custo com alimentação está ok, vamos avaliar a estrutura de rebanho. Se eu pego lá, vaca em lactação, total de rebanho está baixa, vamos ver vaca em lactação sobre total de vaca. Se está ruim, tem um problema reprodutivo, já começa a acender uma luz onde eu tenho que começar a agir. Se o vaca em lactação sobre total de vaca está ok, e ainda assim, vaca em lactação sobre total de rebanho continua baixo, provavelmente eu tenho um problema na recria. Porque se meu reprodutivo está bom e minha persistência de lactação está boa, para ter esse vaca em lactação total de vaca equilibrado, provavelmente eu vou ter um problema na recria. E aí, se eu tenho um problema na recria, o que é? É porcentagem de fêmea nascendo muito alta, idade do primeiro parto elevada, então, assim, e aí eu vou fazer outros indicadores, porcentagem de fêmea nascida, porcentagem de idade do primeiro parto, e se tiver ruim idade do primeiro parto, tá, eu vou fazer o que então para melhorar? É olhar o ganho de peso, olhar, ou será que meus animais não são precoces por questões raciais? Então, assim, ir afunilando, utilizar dos indicadores e ir afunilando até chegar uma conclusão do que realmente está acontecendo. Então, assim, um indicador vai estar ligado ao outro. Então, se eu olho e falo, vaca em lactação sobre total de vaca está ótimo. Então, não tem porquê estar concentrado estar alto pensando em estrutura de rebanho. Mas eu vou e vejo vaca em lactação sobre total de rebanho. Tem outro indicador que, em paralelo a esse, me mostra onde está o problema. Então, assim, nunca avaliar um indicador isoladamente. Provavelmente vai ter vários outros que estão relacionados a ele. Com certeza, Francisco. Muito boa resposta, companheiro. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente faz essa tomada de decisão de forma isolada, vem efeito cascata, né? A fazenda é uma engrenagem. Se quebra um dente, igual a gente já comentou, esse reflexo vai se perpetuar. Principalmente quando a gente fala em indicadores reprodutivos, por exemplo, que eles refletem lá na frente, né? Se a gente avalia um indicador de forma errada, seja ele positivo ou negativo, e não toma uma decisão assertiva, a gente vai continuar com esse problema e ele se perpetua por longo prazo. A gente fala até uma virada de curral, né? Então, é uma coisa que é muito importante. Você comentou de recria, Francisco, de composição de rebanho, de problemas em recria.
lá na fazenda tiveram algumas estratégias, né, que foram adotadas na recria, aí direcionando um pouco para o Gustavo, dessa prosa que a gente teve. Quando a gente pensa em recria, Gustavo, em primeiro parto, na economia de volumoso que a gente fez, quais os indicadores que a gente observou para tomar as decisões, para economizar volumoso, sem penalizar muito a recria, para não fazer a recria ficar muito inchada, né, ficar muito animal comendo para pouca vaca pagando conta? Qual foram essas tomadas de decisão? O que a gente avaliou lá? Na recria, a gente faz o controle de peso delas, né? Assim, a gente, é uma coisa que você nos pediu lá há algum tempo, a gente implementou aos poucos, tal, hoje está melhorando, faz esse controle de peso, a parte de reprodutivo delas também, se elas estão anessas, se elas estão ciclando, né? Assim, é outro controle que a gente pode estar fazendo. Uhum. E o peso, a inseminação, né, que a gente, como a gente estava soltando os animais proteinados, foi até uma discussão sadia nossa lá na fazenda, né, para os animais não parirem leve, fazendo esse acompanhamento de peso, né, Gustavo? Porque, assim, se a gente tira o animal da cocheira, ele está ganhando, desempenhando legal, e a gente joga ele para o pasto, mesmo que for no proteinado, suplementado, a gente espera uma queda de desempenho, que o animal ganhe menos peso. Então, se a gente faz isso, insemina esse animal muito leve, a gente sabe que depois que a gente inseminou, a gente está correndo contra o tempo. O animal vai parir dentro do período gestacional. Se ele ganha menos por dia, né, vai parir leve, a gente vai ter uma menor produção de leite. Então, a gente sabe onde a gente está pisando, né, com esses indicadores. Com Se fosse... certeza. E assim, ressaltando uma questão nessa resposta sua, que às vezes tem coisas que, você está falando, ganho de peso, tudo, não é em toda fazenda que a gente consegue implementar toda a coleta de dados que a gente julga importante, como o Gustavo falou, de livro. Mas eu acho importante o seguinte, olhar para dentro da sua fazenda e ver assim, lá na frente eu vou precisar mensurar a consequência disso. E no nosso caso, a gente teve que implementar algumas coisas, justamente por estar no momento de transição, e quando eu falo de transição, é de várias mudanças, tentando enxugar custo, mudanças de estratégias, e essas tomadas de decisões de implementação de algum ou outra coleta de dados específica, que a gente sabe que nem toda fazenda a gente consegue implementar, foi mais pensando em que, na minha situação atual, eu vou conseguir mensurar a consequência disso lá na frente. Então, assim, tomar uma decisão agora e tentar evitar um problema futuro com aquela decisão que a gente tomou. Então, assim, é muito particular, às vezes, o que implementar, em qual situação e onde fazer isso, entendeu? Uhum. Ótimo. E quando a gente avalia, Francis Mar, essa questão de fluxo de caixa, de indicadores econômicos, qual que é o cuidado que a gente tem que ter ao avaliar esses indicadores econômicos, principalmente esses que envolvem margem? Certo. Sempre é bom não confundir, Marcos, a diferença entre um fluxo de caixa e o custo de produção. Então, assim, o custo de produção vai ser o que eu gasto para produzir determinada unidade de produto, o fluxo de caixa é o que entra e o que sai na fazenda naquele momento. O extrato de banco, o fluxo de caixa, né? Exato. Então, assim, a maioria das fazendas hoje tem uma certa dificuldade em gerir essa questão. Por quê? A prova disso é a própria fazenda em questão que a gente está trabalhando. A gente passou por um momento de dificuldade com o volumoso no passado, e assim, a gente teve que fazer uma abertura enorme de área, proporcionalmente ao que se fazia, no momento que a gente tinha custo elevado. O negócio falou, as vacas não podem ficar sem comer. A gente tinha duas decisões, ou reduz o rebanho e vai aos pouquinhos, ou traça uma outra estratégia que vai depender de cada situação. A nossa foi diferente, foi reduzir rebanho. Então, assim, a gente tem que estar ciente que, às vezes, aquilo que no indicador me mostra, sobrou uma margem de tantos centavos por litro, e eu vou olhar a conta do banco está zerada ou negativa, ou não está aquele valor que a gente chegou à conclusão, são duas coisas diferentes. Então, assim, a gente está fazendo um volumoso hoje, comprou adubo em maio, de um produto que a gente vai consumir só em março do ano que vem. Então, assim, a gente está falando de praticamente quase 12 meses de desembolso para depois ele entrar no custo de produção. Enquanto, nesse momento, eu estou fazendo esse desembolso,
e, associado a isso, tendo o custo daquele mês, considerando que parte daquilo é um investimento de longo prazo. Então, assim, ter esse cuidado, principalmente ao planejar, vamos dizer, é que o famoso não dá o passo maior que a perna. Então, assim, é saber até onde você está disposto a investir, onde você está disposto a abrir mão daquele caixa que você tem na fazenda para tomar decisão futura. E, quando for avaliar o resultado final do que sobrou no ano, fazer o levantamento, ter consciência de que o fluxo de caixa é diferente do custo de produção. E aquela margem que eu tenho no meu relatório de indicadores de custo, no meu relatório de indicadores econômicos, é diferente daquele caixa que eu tenho no relatório de fluxo de caixa. Então, assim, é uma coisa que hoje é uma certa dificuldade da maioria dos produtores e, assim, é o que pesa na grande parte das fazendas. Entendi. Oi? Se o Gustavo quiser complementar. Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Essa aqui é a dureza aí do negócio. E tem que estar planejando e controlando esses números e melhorando para o ano que vem, né? Assim, e comparando e indo. Então, bom demais. A gente já está encaminhando para o final aqui. Eu tenho uma última pergunta aqui, que é sobre mercado. Uma pergunta do Wilton Neves, desculpa. Aí o Francismar, o Alisson, se quiser ajudar a gente aqui. Brasil e Argentina fecharam um acordo de cota de preço para importação de leite em pó da Argentina na última semana, em reunião realizada em Punta del Este, no Uruguai. O acerto foi assinado por representantes do setor privado dos dois países. Qual o impacto esperado por vocês no mercado de leite do Brasil? O Alisson, essa aí eu vou pedir a ajuda dos companheiros aí. Esse mercado de leite é meio complicado, meu amigo. Leandro tá aí, Leandro, quer questionar uma coisa, Leandro? Não sei se o Leandro tá aí ainda. Mas, enfim, só para deixar claro, né, Wilton, assim, tem alguns acordos que estão acontecendo. Leandro deu até uma ajeitada na cadeira ali para conversar. Essa pergunta é difícil, viu, Marcos? A bola de cristal deu uma falhada, né, Alisson? O sinal deu uma falhada na bola de cristal. Mas, assim, só colocando, acho que a dúvida do Wilton, acho que para todo mundo, assim, existem alguns acordos, né? Na verdade, o Mercosul ele é soberano, né? Essa questão de importação de leite em pó. Então, é o mercado, ele está ditando essa regra aí de importação de leite no Brasil, né? Existem alguns movimentos, né, Leandro, pela OCEM, que estão sendo feitos junto a Brasília, né, com relação à compra de leite em pó, já aconteceu, isso já foi aprovado, mas a gente acha que dificilmente acontece algo a nível grandioso, né, que possa impossibilitar a importação de leite em pó do Brasil. E tem esses acordos bilaterais da Argentina com o Uruguai. Basicamente isso. Quer complementar, Helena? Beleza, pessoal. Eu sabia que vocês iam jogar a bola para mim. Eu dei só uma cutucada, vocês jogaram para mim, né, Gustavo? Você é bravo. Mas, gente, acho que é importante, sim, essa discussão. Nós falamos muito, né? E acho que foi muito produtiva. Parabenizo a vocês três, né? Marcos, Francis Maia, principalmente o Gustavo, como protagonista, em nos ajudar realmente nessa condição, porque nós acreditamos em dois caminhos, né? O que foi, né, assim, muito bem discutido, que são as ações da porteira para dentro, né? E a gente tem falado muito isso. Esse time do Educampo aí é fantástico, os nossos consultores, então, são os top 10, né, Francisco? Porque a turma tem mostrado realmente esquecer um pouquinho o preço e pensar no custo. Foi isso que eu falei e é o que a gente tem discutido. Porque não adianta, né? Não adianta você trabalhar dessa forma. Agora, da porteira para fora, e eu acho que essa resposta que o Wilton nos pediu, muitas ações têm sido trabalhadas, né? A gente tem uma parceria sólida, né? E aí eu vejo os órgãos de classe representativa da pecuária leiteira,
desde das cooperativas representadas pela OCB, no nosso caso a OCENG, a própria CNA tem nos ajudado muito, está muito ativo nessa defesa aos produtores. A gente tem uma ação também muito participativa do pessoal da Abraleite, na pessoa do Geraldo Borges. Então, sim, o nosso presidente, Marcelo Candioto, ele esteve em Brasília na semana passada. Então, sim, a gente já está discutindo há muito tempo essa condição, porque como diz, essa enxurrada, vamos falar dessa forma, de leite, não começou a entrar esse ano no Brasil, começou desde setembro do ano passado. Foram os picos de importação de leite. Mas lá começou por quê? Porque a gente estava com um preço muito alto, foi aquilo que eu falei com vocês. A demanda estava grande, a procura, né? Então, grande, quer dizer, desculpa, a procura estava grande, a demanda grande e a disponibilidade baixa. Nós chegamos a ter preço de leite no mercado spot de quase R$5, mas durou pouco. Né? Esse é que é o problema. É que você falou, né, Marcos? Quando o preço está muito alto, fica lindo para todo mundo. Mas eu gostei demais do que você falou. Mascara as ineficiências. E agora está na hora da gente realmente divisor de águas, né? Quem são realmente os profissionais da cadeia produtiva de leite e quem são aquelas pessoas oportunistas. Mas voltando ao que a gente está discutindo, então essa frente, trabalhando várias ações, o que foi levado assim, na semana passada, e a gente estava assim, extremamente ansiosos com qual vai ser a postura do governo. Eu acho que para problemas, né, complexos não existem soluções simples. Então, nós estamos buscando vários caminhos, né, da porteira para fora. E o que a gente tem feito? Nós estamos buscando realmente essa questão de antidumping. O que é o problema disso? É realmente os países da Argentina e do Uruguai começaram a colocar leite muito abaixo do nosso custo de produção no nosso país. Nós vamos ter vários produtores saindo da atividade e nós vamos começar a ser dependentes do leite dos nossos vizinhos. Isso não pode acontecer. Então, o primeiro passo, nós estamos com uma implementação da política antidumping séria. O governo isso aí já está nos ajudando, né, no acompanhamento disso. A segunda parte, a condição realmente de igualdade na composição desse leite, porque a gente discutiu hoje, né, Gustavo? Se o Gustavo não tiver um leite com qualidade, se o Gustavo não tiver um leite com sustentabilidade, nós não conseguimos captar o leite dele. Mas como é que está vindo esse leite lá de fora? Será que eles têm as mesmas cobranças ambientais, sociais, né, de governança, como a gente trabalhando nas 3 letrinhas aí, ESG? Então, é outra coisa que a gente pediu também e tem sido pleito, vocês devem ter visto aí, né, nos últimos 60 dias, cargas apreendidas, leite sem um padrão mínimo de qualidade. Então, sim, essa coisa. Como se diz, o que eu vejo que a cereja do bolo e a nossa expectativa maior é que a gente consiga uma aprovação do governo, que foi um pleito que foi implantado agora, como diz, está fazendo uma semana amanhã, que é o quê? Eu não sei se todos conhecem, todas as empresas do Brasil, né, laticínios, que tem benefício fiscal, principalmente com crédito PIS/COFINS, acaba sendo o resultado da empresa. E esse crédito PIS/COFINS no programa Mais Leite Saudável é ainda maior, porque a empresa ainda tem um benefício de uma recuperação maior tributária. E só que ela tem que, para ter esse benefício, ela tem que também imputar 5%, né, dessa carga tributária que ela recolhe para o desenvolvimento dos produtores. Mas o que é esse pleito que eu estava falando com vocês? E para o governo, eu vejo que é uma saída muito simples. Ele até consegue fazer uma retenção de pagamento às indústrias. As indústrias de laticínios que tiverem comprovado no seu CNPJ importação de leite, vai ser cortado o crédito do PIS/COFINS no programa Mais Leite Saudável. Então, pessoal, nós estamos falando aí de algo em torno aí de 5% a 9% no resultado das indústrias. Então, a turma vai ter que fazer conta. Se isso acontecer, que é o que a gente está, né, ansioso para que aconteça, nós vamos ter uma condição diferente desse tanto de leite que está entrando no nosso país. Então, sim, são várias, é que eu falei no início, são várias ações. Para problemas complexos, não tem como ter soluções simples, né? Então, nós estamos buscando várias soluções, né, para que a gente consiga realmente ter essa competitividade na cadeia produtiva do leite. Porque chegar um leite aqui muito abaixo do nosso custo de produção é desleal, né? E um leite subsidiado, então, nessa condição. Agora, nós temos que fazer o dever de casa. Porque se a gente for avaliar, e aí depois eu passo a bola para o Francisco Mar, a produção de leite na Argentina e no Uruguai, eles estão muito além da nossa competitividade. A turma tem lá uma produtividade por vaca excelente, eles têm uma produtividade por área. Assim, modéstia à parte, nós estamos falando aqui internamente, mas a turma tem competitividade.
Nós temos que melhorar os nossos indicadores, né, econômicos, financeiros e zootécnicos dentro da fazenda, para que a gente realmente tenha essa competitividade. Então, basicamente é isso. Eu acho que nós estamos trabalhando, a gente está, como diz, nós estamos juntos, né, com vocês cooperados, com vocês técnicos, para que a gente consiga realmente enfrentar esses momentos difíceis. E depois, eu tenho certeza que depois de toda a tempestade tem sempre a bonança, né? Então, depois nós vamos colher frutos positivos para fazer uma recuperação de caixa, né, Gustavo? Né, Francismar? A gente tem uma condição de voltar a respirar de forma mais tranquila, até para poder, né, crescer o negócio. Aí fazer investimentos, né, Francismar, de forma mais corretas, uma busca de crescimento. Então, eu acho que o futuro é esse. Mas a bola de cristal também falha, tá, gente? É o que a gente está almejando e o que a gente tem aí de que foi construído, né? Vamos ver se a coisa vai caminhar dessa forma. Mas obrigado a vocês e parabéns aí pelo workshop, que está sendo fantástico. Bom demais, Leandro. Obrigado por compartilhar a informação, o conhecimento. É a prosa que a gente falou durante o workshop todo, né? Se a gente não for eficiente em porteira para dentro internamente, a gente não vai ser eficiente nunca, vai ser sempre mascarado pelo preço do leite. Eu acredito que 90% dos produtores, se a gente perguntar se ele vai parar de tirar leite por conta do preço do leite, vai falar que não. Então, é ser mais eficiente, buscar maior rentabilidade e utilizar esses indicadores e estratégias para melhorar a condição porteira para dentro mesmo. Você quer adicionar alguma coisa, Francismar, Gustavo, nessa resposta do Leandro, Alisson? Não, eu acho que é isso mesmo, assim, é o que eu falei antes, assim, o que cabe a gente é melhorar para dentro. A gente pode brigar, eu posso brigar com o Leandro, posso brigar com o Alisson, mas assim, eu acho que essa variação vai ser assim, é o mercado, ela pode ser um pouco para lá, um pouco para cá, assim, agora a gente tem que ser mais eficiente. É o que eu posso fazer. Então, assim, é o que a gente busca lá na fazenda. Eu tenho trabalhado muito com o Alisson, de conversar, mostro para ele também os nossos números, ele me mostra os deles, nós tentamos ajustar lá alguma coisa. Eu tento trabalhar muito próximo, né, a todos vocês, aos técnicos, aos captadores, assim, é o que eu posso estar fazendo, é o que eu, assim, é o que eu acredito que está nas minhas mãos. Isso eu acho que que nós estamos passando agora, eu acho que é fruto do ano passado mesmo, daquela época que a gente teve aquele leite que durou muito pouco. Isso é uma outra coisa que eu acho, assim, fazendo uma crítica construtiva, que a gente poderia tentar e pensar como que a gente manteria mais uma estabilidade. Sei que vai ter a variação, mas, assim, nem sei também se tem jeito, não. Assim, mas, assim, talvez a gente discutir isso, que era uma coisa que eu acho que ajudaria. Porque essa enxurrada de leite em pó, ela veio daquela época, ela não veio... Se a gente tivesse um leite razoável, talvez a gente estaria equilibrado, mas eu acho que com aqueles preços aí, vem uma enxurrada de leite entrando. E aí, assim, para você parar esse processo é difícil, é duro, e a gente vai ficar sofrendo aí um pouco. Então, assim, talvez que eu deixo aí para o Leandro, para o Alisson, para o pessoal, ver se consegue, talvez, esse equilíbrio maior, né, para ajudar a gente. Sei da luta que vocês estão aí, e nós aqui vamos, né, Marcos e Francismar, e os outros que não estão aqui, nós vamos lá no dia a dia, lutando e tentando melhorar. Eu acho que hoje, assim, nós estamos mais eficientes, bem mais eficientes do que a gente já teve. Nós estamos melhor do que ontem e pior do que o amanhã. É isso que eu estou pensando aqui. Assim, eu fui criado numa escola que eu tinha de falar isso todo dia e eu acho que nós estamos nesse caminho. Então, assim, não vejo outro caminho, não vejo outra forma. Bom demais, Gustavo. Tá? Agradeço a oportunidade aí de falar. Me coloco à disposição aí, como vocês já sabem. A fazenda lá está à disposição. Quem quiser participar, pode falar com vocês aí, ir lá com a gente, trocar experiência. A gente está, a mesma hora que a gente está falando aí para os outros, assim, que talvez a gente esteja passando alguma informação, ensinando alguma coisa, a gente está aprendendo também, está escutando, né? Eu acho que é a forma. Então, assim, agradeço muito a oportunidade do pessoal que nos ajuda aí, do Marcos, do Francisco, do Francismar, e de todos os outros aí, né, na figura de vocês dois aí, pelo empenho, tá, na fazenda. Eu sei do empenho do Marcos, do Francismar, das dificuldades que vocês têm, mas nós estamos juntos lá
E assim, então assim, eu agradeço a todos, o pessoal aí da CCPR também, na figura do Leandro e do Alisson que estão aí, tá? Pela oportunidade, e que nós estamos juntos. Conto muito com vocês, tá? Assim, para trazer essas experiências, o que a gente puder melhorar, puxar a nossa orelha, talvez, e nós vamos seguindo junto aí, e tenho certeza que colheremos muitos louros disso aí. Bom demais, Gustavo. A gente já está encaminhando já para o final. Queria pedir para todos os participantes puderem ajudar a gente e responder a pesquisa de satisfação que vai ser enviada no chat aí. Agradecer o Gustavo novamente, o Francis Mar, por ter compartilhado esse conhecimento, essa prosa aí que eu acho que foi enriquecedora. E o Gustavo já deixou a mensagem final, mas se quiser falar mais alguma coisa, o Francis Mar também deixou a mensagem final para a gente fazer o encerramento. Obrigado, Marcos, CCPR. Não sei se eu fui claro em todas as perguntas suas, mas me coloco à disposição aqui se alguém tiver alguma dúvida ou quiser trocar uma ideia, bater um papo. E assim, é difícil, a mensagem assim, é difícil coletar dados, gerar informações, mas eu acho que o mais complicado é lidar com as consequências de uma decisão mal feita por falta de números e de informações confiáveis. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, me coloca à disposição, e é isso. Obrigado. Sama, encerramos por aqui? Encerramos por aqui, missão cumprida. Parabéns aí a todos. Obrigada, Gustavo, Francis Marcos, parabéns pela condução também. Comentários aí de todos. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Tá bom, Um abraço. obrigado. Beijo, pessoal. Um abraço aí, tudo de bom. Um abraço, moçada. Parabéns a Obrigado. todos. Obrigado. Parabéns aí, Até Marcos. mais. Com Vamos Deus. à obra. Obrigado, um abraço. Um abraço. Obrigado, senhor.